Olá, eu sou a Gabriela, estudo na Escola Manuel Mano, na sala do primeiro A, número 27. Estou aqui para apresentar para vocês a primeira lei de Newton, que vai falar assim: um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. E o corpo que está em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. Vou fazer aqui uma experiência para vocês, utilizando apenas 3 tampinhas de garrafa, 3 taças e 3 ovos e uma folha sem pauta, ok? Vou aplicar uma força sobre a folha sem pauta e vocês vão ver o que vai acontecer. Como vocês viram, apliquei uma força sobre a folha sem pauta. E aí, os ovos que estavam em repouso, automaticamente, quando apliquei a força, eles ficaram em movimento. A gravidade puxou eles para baixo. Porém, quando eles caíram lá no fundo da taça, eles continuaram em repouso. Isso comprova a lei de Newton mais uma vez. E outro exemplo também que a gente pode dar sobre o movimento uniforme é o relógio de ponteiro, Ele fica toda hora se movimentando, Não importa o estado físico que esteja acontecendo na natureza, ele sempre vai ficar se movimentando no movimento uniforme. Na segunda demonstração da primeira lei de Newton, podemos perceber que quando a última moeda do monte é atingida pelo cartão, a mesma tende a se movimentar. Mas as demais moedas se mantêm em repouso, demonstrando na prática o princípio da inércia, onde as moedas permanecem em repouso até que haja uma força que as faça movimentar, explicando o conceito da primeira lei de Newton. Sou Maurara Nicole, do primeiro A. Meu nome é Micaela Cristina, eu sou do primeiro ano A, e eu vim falar sobre a segunda lei de Newton. Ela estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele. Como a aceleração representa a variação de velocidade por uma unidade de tempo. A segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem a variação de velocidade em um corpo. Como a gente pode aplicar isso ao nosso cotidiano? Tipo, um exemplo, quando você vai no mercado e você pega um carrinho, quando você empurra, você está aplicando uma força sobre o carrinho que vai gerar a aceleração. Ou quando você pega um carrinho de mão, você está empurrando ele, você está aplicando uma força que gera a aceleração daquele objeto. Eu sou aluno do primeiro ano do curso de enfermagem da Escola de Educação Profissional Manuel Mano. E com base nas explicações da minha amiga sobre a segunda lei de Newton, eu vou fazer a aplicação. Que consiste que numa cadeira, como podemos ver, que ela não está sem nenhum peso. E ao eu empurrar, eu vou emitir uma força para ela, que ela vai chegar a sua determinada aceleração, sem nenhum comprometimento. E quando eu venho para essa, que está uma pessoa aqui, um peso, ao empurrar essa cadeira, o peso que está nela vai comprometer a sua aceleração, fazendo que o quê? Eu possa aplicar mais força para que ela chegue na sua determinada aceleração. A lei de Newton está baseada no princípio de ação e reação, que diz que para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma direção, mesma intensidade, mas em sentido oposto. Nós utilizamos a terceira lei de Newton diariamente no nosso cotidiano, em casa, em qualquer outro lugar, quando corremos, empurramos o objeto. Outro exemplo bem claro disso é quando levantamos e apoiamos os nossos pés ao chão. Os nossos pés exercem uma força de ação ao chão, que por sua vez exerce aos nossos pés uma força de reação, de mesma direção, mesma intensidade, mas em sentido oposto. Outro exemplo é o martelo no prego. O martelo exerce ao prego uma força de ação, impulsionando-o a pregar na parede, na madeira. E o prego, por sua vez, exerce ao martelo uma força de reação, de mesma direção, mesma intensidade, mas em sentido oposto. Sou Maria Antonelli, número 25, aluna do primeiro ano A. Olá, eu sou a Anne Karen, do primeiro ano A, e irei dar sequência aos exemplos da terceira lei de Newton, onde fala sobre ação e reação. Quando acordamos distraídos e batemos o pé no batente, a gente está agindo como uma forma de ação, e o batente, por sua vez, nos responde como uma forma de reação. Algumas vezes, ele faz por onde a gente sinta um pouco de dor devido à reação que ele nos transmite.